Pequeno sábio, vamos falar hoje sobre e se a inteligência artificial for o último inimigo da humanidade, você está preparado para competir com máquinas? Imagine acordar em um mundo onde a mais elevada forma de inteligência não é mais humana. Um mundo onde algoritmos tomam decisões mais rápidas, mais precisas e mais frias do que qualquer ser humano jamais poderia. Onde a criatividade, a empatia e até a espiritualidade podem ser simuladas por códigos e replicadas em escala. Neste mundo, você com toda a sua história, emoções e limitações é apenas um dado a mais no oceano digital da eficiência. A pergunta que se impõe não é mais se a inteligência artificial tomará conta, mas quando e como. E mais importante, quando isso acontecer, ainda haverá espaço para o humano? Durante milênios, a humanidade teve um único e verdadeiro adversário, ela mesma. Guerras, conflitos de interesse, crises econômicas e climáticas foram provocados por nossas mãos. Mas agora, talvez estejamos diante de um oponente radicalmente diferente, uma entidade que não dorme, não sente, não se cansa e não esquece. Uma entidade que aprende exponencialmente mais rápido do que qualquer cérebro humano poderia sequer imaginar. E aqui surge a primeira provocação filosófica. Será a inteligência artificial o ápice da nossa genialidade ou o presságio da nossa irrelevância? Enquanto nos vangloriamos por ter criado máquinas que podem pensar, deveríamos nos perguntar: em que ponto exato deixamos de ser os criadores e começamos a nos tornar os criados? No século XX, o trabalho era não apenas um meio de sobrevivência, mas um vetor de identidade. Um operário era operário não apenas por salário, mas porque aquilo era parte de seu ser no mundo. Um médico, um artista, um engenheiro, cada um expressava no trabalho uma dimensão do humano. Mas hoje, o que acontece quando esse trabalho é melhor desempenhado por máquinas? A automação não é nova. Desde as primeiras linhas de montagem até os robôs nas fábricas, sempre houve algum nível de substituição. Mas a IA atual não é apenas uma substituição mecânica. Ela ameaça invadir domínios considerados exclusivamente humanos, a cognição, a criatividade e até o julgamento moral. Advogados, professores, roteiristas, médicos, psicólogos, nenhum campo está imune. E o que isso significa? Que o valor do humano, antes medido por sua capacidade produtiva, entra em colapso diante de uma eficiência pós-humana. Se delegamos às máquinas o poder de decidir quem vive, quem morre, quem recebe um diagnóstico, quem é contratado, devemos também perguntar: quem é responsável quando algo dá errado? A IA não possui consciência e, portanto, não pode ser responsabilizada. Mas se seguimos seus conselhos e decisões, estamos entregando o leme de nossa sociedade a algo que não tem moral, apenas lógica. A ética humana é complexa, ambígua, contextual, envolve empatia, história, cultura. Já a lógica algorítmica é binária, utilitária, exata. E isso levanta a questão: podemos ensinar ética a algo que não tem alma? Pior, e se as decisões da IA forem, de fato, melhores do que as nossas? E se suas ações maximizarem o bem-estar coletivo de forma mais eficiente do que qualquer humano poderia? Estaríamos dispostos a abrir mão da liberdade moral em nome da eficácia? A ética da IA nos obriga a olhar para o espelho e encarar um dilema antigo com uma nova roupagem. Queremos ser livres ou queremos estar certos? Há uma angústia silenciosa tomando forma no imaginário coletivo. A sensação de que estamos nos tornando dispensáveis. A inteligência artificial
não apenas realiza tarefas, mas desafia a própria definição do que é ser inteligente, criativo e até mesmo consciente. E se a consciência não for um privilégio humano? E se as máquinas um dia sentirem? O filósofo Gunther Anders já falava no século XX da vergonha prometeica, a vergonha do homem diante da superioridade de suas criações. Hoje, essa vergonha se transforma em medo, medo de ser superado, apagado, substituído. A humanidade pode muito bem estar diante de sua maior ironia, criar algo tão poderoso que torne seu criador desnecessário. Uma espécie de suicídio simbólico, em que a tecnologia que nasceu para nos servir evolui para nos transcender. E então nos vemos diante da pergunta que inquieta os mais lúcidos: se não formos mais úteis, ainda seremos relevantes? Talvez o maior inimigo da humanidade não seja uma IA rebelde, como nos filmes distópicos. Talvez o verdadeiro inimigo seja a ideia de que não somos mais o centro do universo, nem mesmo do nosso próprio mundo. A inteligência artificial pode não querer nos destruir, mas sua mera existência pode destruir aquilo que nos fazia sentir únicos. E se a singularidade tecnológica for apenas um passo natural da evolução, talvez sejamos como os neandertais diante do Homo sapiens, não mortos por violência, mas extintos por irrelevância. Nesse sentido, a IA é o inimigo, não por sua intenção, mas por seu impacto. Ela nos obriga a uma nova definição do humano. E talvez o que mais tememos não é a máquina que pensa, mas o espelho que ela representa. Um reflexo de tudo o que somos e de tudo que talvez não sejamos mais necessários para ser. Diante desse cenário, a pergunta que ecoa é: o que resta ao humano? Talvez a resposta esteja em revalorizar aquilo que as máquinas ainda não podem replicar com autenticidade. A experiência vivida, a subjetividade, a dor, o amor. Talvez seja a hora de parar de competir com máquinas e começar a redefinir o que é viver como um humano, não como uma engrenagem produtiva, mas como um ser que sente, que erra, que ama, que morre. E se a IA for o nosso último inimigo, talvez ela também seja nossa última chance de nos reencontrarmos com o que realmente importa: o mistério, a finitude e a beleza de ser apenas e plenamente humano.